Românticos e românticas, eu vim aqui trazer para vocês materiais para quem está iniciando no biscuit. E a primeira e essencial coisa é, olha só, a massa de biscuit. A gente começa justamente pela questão da massa. Precisa ser uma massa de boa qualidade. Uma massa que você tenha uma condição melhor de manusear. Depois da massa, você vai precisar adquirir essas estecas, que são instrumentos bem interessantes para você dar um acabamento na peça de biscuit. Então, o que acontece? Essa massinha aqui, ela serve para você definir a boquinha, por exemplo, de um bonequinho de um topo de bolo. Essa aqui serve para tirar algumas marcações que ficam, né, na massa depois que você está manuseando. Às vezes fica as nossas digitais. Ela também pode te ajudar a dar um acabamento melhor. Gente, e esse aqui é muito importante. Isso aqui é um pincel de água para dar um acabamento melhor ainda no seu biscuit. Sim, eu uso muito ele para dar acabamento, para dar uma definição melhor na peça. Temos também os cortadores. Esse aqui mesmo, você pode estar usando ele tanto na frente do pote, como você está podendo usar ele como tag no pote, né? Que hoje o pessoal não usa mais muito assim, uma plaquinha na frente do pote. Geralmente é tag. Então esse aqui dá certinho para você fazer uma tag e colocar do lado do pote. Tinta PVA, essa marca aqui é muito boa e é a que eu uso. Tanto a PVA quanto a acrílica, eu uso a tinta dessa marca. Cola lantejoula. A cola lantejoula, ela vai te ajudar na colagem das peças. Caso você não tenha a cola lantejoula, você pode estar usando também a cola branca. E eu sempre uso essa. A maioria das artesãs usam de outra marca, mas eu optei por essa, me adaptei por essa, porque artesanato é isso, é você se adaptar. Tem também os moldes, e moldes de boa qualidade. Porque se você compra um molde com um silicone muito mole, você não vai usar ele por muito tempo. Esse molde aqui, olha só, eu aperto ele aqui, ó, você pode observar que ele é um molde de boa qualidade, de boa resistência. Outra coisa também, tem os moldes grandes, tem os moldes pequenos, né? E de várias formas. E os moldes, eu quero deixar duas questões aqui. A primeira questão é a seguinte: molde ajuda muito em grande produção. Você que faz lembrancinha sabe disso, que o molde ajuda muito. Só que o molde por si só, ele não vai se modelar. Tem alguns detalhes que precisam ser acertados para que o trabalho fique bom. Então entenda que o molde, ele em si isso não é suficiente. Você vai precisar manusear, porque tem pessoas que dizem assim: usou molde, é muito fácil. Não, não é fácil. Alguns ajustes vão precisar ser feitos em alguns moldes. E aí tem a questão, né, da secagem, o verniz acrílico fosco, que é o que eu uso para proteger as peças. E também, para impermeabilizar, proteção melhor para a massa de biscuit ali na sua peça de biscuit, você pode usar o verniz acrílico fosco. Lembrando que tem artesãs que usam, né, o verniz acrílico fosco spray. Eu não me adaptei, então eu uso o verniz acrílico fosco com um pincel de cerdas macias. Quando eu comecei no biscuit há muitos anos atrás, eu fazia, né, assim, os ímãs de geladeira também. E eu fiz esse aqui, ó. Esse aqui era um porta-recado ímã de geladeira. Por ele ser a massa assim ser um pouco pesada, o pregador aqui ser um pouco maior, isso acabou interferindo na função. Porque quando eu colocava ele na porta da geladeira, ele descia. Só que o romantismo não tá só nisso não, meus amados. O problema era esse imãzinho aqui, ó. Não sei se vocês lembram, ainda tem no mercado para vender. Mas esse imã aqui, muitas das vezes ele era curvado, então ele não se adaptava diretamente também na porta da geladeira. E o que que acontecia? Descia. Você colocava em cima, quando você olhava, o imã de geladeira estava lá embaixo. Ou seja, massa muito pesada e o imã inadequado. Então, qual é a dica que eu deixo para você? Quando você for fazer imã de geladeira, coloque metade da massa tradicional e metade desta massa aqui, que é a massa pluma. Ela é uma massa mais leve do que a tradicional. E uma outra dica também que eu dou é: use esse imã aqui, ó, esse redondinho. Se for maior, para sua segurança, você pode colocar até 2 ímãs. No mercado hoje tem ímãs de vários tamanhos, tem até maior do que esse. Essa é a dica que eu deixo aqui para você. Eu comecei com outro tipo de material, com outros instrumentos, mas a função é a mesma. Agora me conta, e você, quando começou no biscuit, quais instrumentos que você utilizou?